Olá pessoal, eu sou a professora Xênia da disciplina de Biologia e hoje na nossa aula de aprofundamento vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam as síndromes cromossômicas. Com o objetivo da nossa aula, então, a gente vai compreender a relação da idade materna avançada com as síndromes cromossômicas, vamos relembrar um pouquinho os processos de gametogênese e meiose, e vamos conhecer técnicas atuais para a solução da maternidade em mulheres com idade avançada. Você se lembra quais as principais síndromes humanas, resultado de mutações que alteram o número de cromossomos, sejam autossomos ou sexuais no cariótipo da nossa espécie? Bom, então aqui eu trago para vocês um resumo das síndromes que já foram previamente estudadas. Relacionadas, então, aos cromossomos sexuais, a gente tem síndrome do triplo X, que é 47XXX, síndrome de Klinefelter, machos com um X a mais, 47XXY, síndrome do duplo Y, que são machos, então, né, com 2 cromossomos Y, e também a gente tem as fêmeas na síndrome de Turner, que em vez de trissomias, a gente vê monossomia, que é a ausência de um cromossomo X. E das síndromes dos cromossomos autossomos agora, que são comuns a homens e mulheres, a gente observa lá a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, síndrome de Edwards, trissomia do cromossomo 18 e síndrome de Patot, trissomia do cromossomo 13. Mas a questão é que você sabia que os processos de formação dos gametas da mulher ainda se iniciam na vida intrauterina? É isso mesmo. Quando a gente está nos desenvolvendo na barriga da nossa mãe, a gente já vai ter a produção dos nossos ovócitos primários. Então, eles vão permanecer imaturos até a minha primeira ovulação, quando eu entro na puberdade, né? Quando a gente tem a nossa primeira menstruação. Só que pensa que o início, né, o start da produção desses gametas da fêmea, iniciaram lá durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, durante a vida intrauterina. Será que isso é um problema? Vamos descobrir juntos na aula de hoje? Então, olha o que eu trago de reportagem para vocês. Cresce o número de mulheres que buscam congelar os seus óvulos para aumentar as chances de engravidar mais tarde. Então, eu acho que é comum, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que às vezes uma mãe com a idade avançada, mas ela já tem 40 anos, né? E vai engravidar. O que acontece? Porque as mulheres já possuem, então, a produção, né? O início da produção do óvulo, do ovócito primário, durante o desenvolvimento embrionário, conforme eu vou envelhecendo, os meus ovócitos vão envelhecendo comigo. E isso pode, sim, afetar erros de não segregação dos cromossomos, como a gente já viu, que é um dos fatores que podem afetar as aneuploidias. Então, aqui, a técnica de congelamento de óvulos, que já apresentavam procuras muito grandes, depois que a pandemia veio, o aumento foi ainda maior. Então, hoje as mulheres ocuparam um espaço muito grande no mercado, elas trabalham, elas buscam carreiras profissionais, buscam estudar e elas estão deixando para ter filhos mais tarde. Só que isso acaba prejudicando, né, as chances delas terem aí uma gestação sem alguma síndrome cromossômica. E fala, né, que aumentou significativamente isso na pandemia, porque as mulheres não têm a chance de encontrar os seus parceiros na pandemia, porque a gente não pode sair, encontrar com as pessoas. Então, aqui a gente tem uma técnica que é muito favorável para as mulheres que querem ter filhos mais tarde. A reportagem traz para a gente que depois da pílula, o fato da gente conseguir congelar óvulos é uma segunda revolução feminista. E também fala que é uma ótima reserva estratégica, né, para congelar a nossa fertilidade. Então, vamos entender um pouquinho o que o congelamento do óvulo favorece. Então, aqui a gente tem um problema versus uma solução, onde as mulheres tendem, né, a ter filhos mais tarde, com idade mais avançada, e o congelamento de óvulos é uma ótima solução para isso. O início da nossa ovulogênese é antes mesmo do nascimento. Então, a gente sabe que na nossa vida uterina, no nosso desenvolvimento embrionário, a gente já está tendo aí os nossos ovócitos primários sendo formados. Eles ficam imaturos até a puberdade, até a nossa primeira menstruação.
E aí a nossa ovulogênese completa, que é passar para o ovócito secundário e o ovócito pronto para fecundação, por aproximadamente 50 anos após o nascimento, que é quando a gente já libera todos os nossos ovócitos, nossos óvulos, e entramos então no que a gente chama de menopausa. Então, como eu falei para vocês, conforme a gente envelhece, os nossos ovócitos vão envelhecendo junto com a gente, porque eles já foram produzidos antes do nosso nascimento. Quais erros que podem ocorrer? Então, na minha puberdade, quando eu vou terminar essa segregação dos cromossomos durante a meiose, eu posso ter danos na fibra do fuso, levando a erros de não disjunção na formação dos gametas, tá? Então, aqui, por causa desses problemas, a gente tem um aumento de incidência de anomalias cromossômicas. A ovulogênese feminina, ela é dividida então em duas etapas. Na primeira, a gente tem a fase do desenvolvimento lá na fase intrauterina e depois, quando a gente entra em puberdade. Vamos ver isso aqui comigo. Então, durante o período germinativo, que é quando a gente está lá em desenvolvimento embrionário, as células germinativas elas já vão produzir então os nossos ovócitos primários, tá? Então, a gente tem aqui os ovócitos primários sendo produzidos. Nessa setinha, a gente entra em pausa, em start. E aqui a gente permanece intacto até a gente entrar, então, né, parte do desenvolvimento embrionário, até a gente entrar na nossa puberdade, que é quando o ovócito primário ele completa a gametogênese, ele completa a divisão meiótica, ó, sai de meiose 1 e passa para meiose 2, produzindo então o nosso óvulo lá como resultado final pronto para fecundação. Então pensem que nesse caminhar todo, os óvulos estão envelhecendo junto com a gente. Qual que é a diferença em relação ao sexo masculino? Por que o pai não afeta tanto, né, a presença de síndromes cromossômicas como a mãe? Então vejam, na gametogênese masculina, o início dela é na puberdade. E na mulher não, é na vida embrionária. Quando a gente fala do tempo de duração, os homens eles têm uma gametogênese em aproximadamente 60 dias, que significa que os espermatozoides estão sempre sendo formados, eles estão sempre fresquinhos. E a mulher não. A mulher ela fica lá 50 anos até maturar para óvulos, que é quando a gente estaca, né, leva a zero todos os ovócitos primários que foram produzidos durante o nosso desenvolvimento embrionário. No resultado da meiose, a gente também tem diferença, porque o homem ele vai produzir as 4 células finais se desenvolvem em espermatozoides, que é o gameta masculino. Mas na mulher, a gente tem apenas um óvulo. As outras 3 células, elas ficam glóbulos polares e não estão aptos, então, para fecundação. E na produção dos gametas, a gente vai produzir esse único óvulozinho aqui por ciclo menstrual, enquanto os homens, olha, eles vão liberar aí aproximadamente 150 milhões de espermatozoides por ejaculação. Então, o número elevado de espermatozoides também dá uma vantagem para o sexo masculino. Além dos espermatozoides estarem sempre produzidos fresquinhos, essa quantidade elevada de espermatozoides já gera uma disputa na própria corrida em busca ao óvulo. Qual a relação do risco com a idade materna? A gente sabe, então, que esses erros de não segregação ocorrem principalmente nas mulheres, porque os óvulos tendem a envelhecer junto com a gente. A gente observa principalmente as trissomias do cromossomo 21, 18 e 13. A trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, que é a mais bem estudada, é onde a gente tem aqui os maiores índices, né, os riscos mais elevados. Então, acompanha aqui comigo, ó. Uma a cada 1.527 mulheres tem o risco de gerar uma criança com síndrome de Down aos 20 anos. Mas se a gente vem para os 40 anos, isso é uma a cada 97 mulheres. Então, a incidência, né, a chance de ocorrer uma alteração é muito grande conforme o aumento da idade. E a gente também observa isso para outras síndromes cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas são responsáveis por 50% dos abortos espontâneos. Então, embora a gente fale muito da trissomia do 21, do 18 e do 13, você pode parar para mim e perguntar assim, nossa, professora, mas não existe trissomia do cromossomo 1? Ou não existe a monossomia do cromossomo 8? A gente tem até relatos, mas aí a gente tem esses relatos em casos de abortos espontâneos. Não é viável a vida, gente, não nasce, tá? O que nasce são só essas trissomias aqui dos cromossomos autossomos.
Então vamos para a nossa primeira atividade, que envolve a interpretação de um gráfico. O risco da mãe dar à luz a um bebê com síndrome de Down aumenta de forma exponencial em idades mais avançadas, como mostra no gráfico. Então aqui a gente tem na base do gráfico a idade da mãe e aqui a taxa de incidência de nascimentos com Down. Explique a relação da idade materna com o aumento de nascimentos com alterações cromossômicas. Então, agora é com vocês. Bora lá para a resolução do nosso exercício, então? Aqui era para vocês explicarem a relação da idade materna com o nascimento de crianças com alteração cromossômica. Então, a mulher já nasce com os ovócitos primários e estes terminam a maturação mensalmente a cada ovulação, né? Durante a época de puberdade. Sendo assim, os ovócitos envelhecem junto com a mulher e isso aumenta a chance de erros durante a segregação dos cromossomos, na gametogênese, e o risco de gestações com alguma alteração cromossômica. Agora vamos ver quais são esses erros de segregação. Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho a meiose. Na meiose, que é quando a mulher vai fazer a gametogênese, né, que é a divisão celular que formam gametas, a gente tem duas etapas de divisão. Na meiose 1, a gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial da célula, que é extremamente importante para que eles façam troca de material genético entre o cromossomo paterno, representado pelo azulzinho, e o cromossomo materno, representado pelo vermelho. Isso é chamado de crossing over ou permuta gênica.
Esse evento, então, logo após ocorrer, né, a gente tem na fase da anáfase a segregação dos cromossomos homólogos, que tem como produto final duas células que têm agora metade da informação genética. Então, uma célula diploide, ela originou duas células haploides. Aqui, durante a ovulogênese, o ovócito primário da mulher que a gente está falando que fica lá pronto desde o desenvolvimento embrionário, ele fica em pausa justamente nessa fase, na prófase 1. E ele só caminha dando continuidade ao processo de meiose mensalmente, quando a gente está apto a gerar um óvulo maduro para fecundação. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se algum erro de não disjunção de cromossomos homólogos, ó, eu não segreguei o par de homólogo. Os dois homólogos, eles migraram juntos para a mesma célula. Eu vou ter como resultado final gametas que vão ter ou cópias extras de material genético ou a ausência daquele material genético. Ou seja, nenhum gameta vai ser viável no caso da não disjunção de cromossomos homólogos na meiose 1. Agora, se a não disjunção ocorre na meiose 2, vamos lembrar lá, então aquelas duas células que foram formadas na meiose 1, elas ainda têm os cromossomos duplicados e agora eu preciso segregar as cromátides irmãs. Pode ser que o erro de não disjunção ocorra nesse momento. E aí eu vou ver a não segregação de cromátides irmãs. Então aqui, ó, eu estou vendo que as duas cromátides migram para o mesmo gameta. Então eu vou ter gametas com material genético extra e ausência de material genético. Porém, a célula que sofreu a disjunção correta das cromátides irmãs formam gametas normais. Então, quando a gente trabalha com erro de disjunção de meiose 2, eu vejo 50% de gametas afetados e 50% de gametas normais. Quais são as causas dessa não disjunção? Então, eu falei para vocês do pareamento dos homólogos, né? Para troca de material genético entre o cromossomo paterno e materno. Então, a gente consegue ver a representação aqui do crossing over ou da permuta gênica. Nessa estrutura, formam quiasmas, que é esse xizinho de encontro, né, de troca desses cromossomos. E isso favorece com que eles permaneçam unidos. Se porventura a gente vê a ausência dessa recombinação e a ausência de quiasmas, pode ser que os cromossomos eles se percam, né, o par de homólogo, e eles acabam então fazendo uma segregação aleatória e prematura. Mas a gente também tem, devido ao envelhecimento das células masculinas, irregularidades na fibra do fuso. Então, a gente pode ter a ausência da formação de fibras de fuso partindo de um dos centríolos e do outro centríolo a gente vê puxar o conjunto completo de cromossomos em vez de segregar. Tá? Então, os erros podem ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. E na paterna não ocorre não disjunção cromossômica? Sim, ocorre, mas ocorre numa porcentagem bem menor. Lembra quando a gente viu o duplo Y? Eu falei para vocês que o Y, a única pessoa que pode herdar, né, que pode doar o Y é o pai. Então, com certeza, uma trissomia, uma trissomia de cromossomos sexuais referente a duplo Y, olha a causa materna, é 0, porque a mãe não tem Y para doar. Então, nesse caso, eu sei que só o pai que participou dessa alteração cromossômica. Então, vamos para a nossa segunda atividade de hoje. Aqui eu trago a visão de uma representação de não segregação na meiose 1 e de não segregação na meiose 2. E temos a seguinte situação. A Paula, que tem 42 anos, teve um aborto espontâneo e foi encaminhada para o acompanhamento genético. O médico geneticista usou a imagem ao lado para explicar as possíveis causas. Ajude Paula na compreensão da situação, identificando os erros observados, o que você está observando de erro aqui nessa segregação dos cromossomos, e explique para ela quais são as consequências finais da gametogênese, ou seja, qual é o resultado aqui dos gametas produzidos ao final desses erros que vocês vão identificar. Agora é com vocês.
Vamos para a resposta do nosso exercício, então? A gente tinha que ajudar a Paula a compreender quais eram os erros, né, que a gente observava aqui nas imagens que representam uma gametogênese feminina. Então, olhando aqui, o primeiro erro que a gente vê ocorre na meiose 1, onde eu não estou tendo, então, a segregação do par de cromossomos homólogos, tá? Então, aqui a gente não segregou os homólogos que estão sendo representados pelos cromossomos vermelhos. Se a gente continuar nessa divisão, a gente vai olhar lá no final. O que a meiose faz? A meiose, ela quer metade da informação genética. Então, se aqui eu tenho 2 cromossomos vermelhos e 2 azuis, aqui eu quero um vermelho e um azul no final. Então, se eu caminho, o que eu observo? Aqui tem perda de material genético e aqui tem ganho de material genético. Ou seja, nenhum gameta será normal no resultado final. E o segundo erro que a gente observa é um erro de divisão de cromátides irmãs, que ocorre, então, na meiose 2. Aqui no cromossomo vermelho, as cromátides irmãs não estão sendo segregadas. E quando a gente termina a divisão, o que eu observo? Que aqui eu tenho gameta com material extra, aqui gameta com material faltando, e aqui eu tenho 2 gametas que são haploides e tem exatamente a metade da informação da célula-mãe. Aqui a gente era diploide, tinha 2 cópias de cada, e aqui é haploide, 1 cópia de cada. Então, eu vou ter como resultado 50% dos gametas normais e 50% dos gametas afetados. Como sugestão de mão na massa, eu trago para vocês, então, para colocar, né, aí a mãozinha para trabalhar, o que é muito bom, porque ajuda a gente a manter as cognições cerebrais. A gente usar a massinha colorida para fazer toda essa representação cromossômica usando o exercício anterior como exemplo. Então, você pode construir lá os possíveis erros de disjunção cromossômica na meiose 1 e na meiose 2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos vemos em um próximo momento. Tchau, tchau!